Meu nome é Daiane Teodoro e eu vou apresentar o trabalho intitulado Sinergia dos agentes higrotérmicos na degradação de fachadas, o qual foi desenvolvido conjuntamente com Thais Kardec e Elton Bauer. Nas fachadas das edificações é cada vez mais empregados revestimentos cerâmicos, devido à sua maior resistência frente aos agentes climáticos de degradação. A simulação higrotérmica entra na quantificação desses agentes, bem como o levantamento de comportamentos do sistema, como temperaturas e umidade. As fachadas são compostas por diversos subsistemas com características e durabilidade distintas. As fachadas se degradam em diferentes taxas conforme a intensidade do agente de degradação. Os agentes higrotérmicos são variáveis em função da zona bioclimática e da orientação das fachadas, atuando de maneira singular em cada edificação. Portanto, a presente pesquisa objetiva o estudo dos agentes climáticos e suas influências na degradação das fachadas de um edifício localizado em Brasília. O método de mensuração da degradação quantifica a degradação através da inspeção de edifícios. As fachadas são divididas em amostras e posteriormente é realizada a sobreposição de uma malha quadriculada que permite a contagem dos danos em função da área afetada. A separação da fachada em amostras é importante para critérios de comparação com outras edificações com geometrias distintas. Podemos classificar as patologias dos revestimentos cerâmicos em 4 grupos principais: descolamento, todo desprendimento de peça cerâmica independente da causa ou modo de ocorrência; fissuração, fissuras no revestimento cerâmico independente de sua manifestação e origem; falha nas juntas, anomalias observadas nas juntas como fissuras ou falhas no selante; e manchas, que são manchas na superfície de qualquer natureza, como por exemplo eflorescências. A partir do MMD é definido o indicador de degradação FGD, o qual considera o custo de reparo e a gravidade das anomalias em função da área afetada, indicando a severidade da degradação e o estado atual do processo de degradação. Para a análise das amplitudes térmicas, o índice de incidência de temperatura correlaciona a amplitude da temperatura média e sua frequência de ocorrência com a frequência de todas as ocorrências das faixas de estudo. Leva-se em consideração os efeitos dos ciclos e os valores de temperatura alcançados no sistema. O edifício analisado nessa pesquisa possui 35 anos de idade e 6 pavimentos, com suas fachadas com revestimento em cerâmica com 2 cores predominantes na fachada sul, cor 1 telha e cor 2 branco gelo, com absortâncias de 63,5% e de 39,9%. As demais fachadas da edificação apresentam apenas a cor telha, cor 1. O processo de simulação higrotérmica foi realizado no software UF Pro. Os principais dados de entrada são as condições iniciais, período de simulação, propriedades higrotérmicas dos materiais, orientação da fachada, clima interno e externo. Para o sistema construtivo, deve-se definir as propriedades e dimensões de cada camada e também as posições de monitoramento, de onde serão obtidos os dados de saída. Os dados de saída são dados horários ao longo do ano de distribuições e fluxos e variações de temperatura e umidade. No pós-processamento, pode-se estimar dados de energia, crescimento biológico e degradação. Os resultados da chuva dirigida mostram que a precipitação incidente em cada fachada no decorrer do ano. A maior incidência da chuva dirigida ocorre na fachada norte, com 286,1 mm por metro quadrado. Em relação à radiação solar total e direta, observa-se que a fachada norte apresenta os maiores valores no mês de abril a setembro, ocorrendo queda da mesma até fevereiro e apresentando um crescente em março. A radiação em sul se mantém constante inferior às demais fachadas no decorrer de grande parte do ano e com um crescente entre outubro a janeiro. As fachadas leste e oeste apresentam comportamento similar, porém em agosto, a orientação oeste apresenta um pequeno pico e em janeiro, o leste é levemente superior. Em relação à máxima temperatura superficial, a fachada norte apresenta os maiores valores entre abril e agosto. A fachada leste e oeste apresenta comportamentos semelhantes, porém observa-se uma maior temperatura na fachada oeste devido à ocorrência de maiores temperaturas na parte da tarde, momento em que o sol é mais incidente na mesma. A fachada sul, na cor 2, apresenta os menores resultados, justificado pela sua menor absortância. Considerou-se neste estudo como choque térmico uma variação maior ou igual a 8 graus Celsius em 1 hora, choque pleno, e em 2 horas, choque atenuado.
Nota-se uma maior ocorrência de choque térmico pleno na orientação oeste, seguido pela leste. Porém, em relação ao choque térmico atenuado, há maior ocorrência em norte, seguido de leste e oeste. A fachada sul, para ambas as cores, apresenta os menores incidências de choque térmico pleno e atenuado. Amplitude térmica superficial é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura da superfície da fachada durante um dia. Dentre os valores de maior frequência em relação à amplitude da temperatura, a fachada sul, para ambas as cores, apresentam faixas de temperatura entre 13 e 17 graus Celsius, mostrando-se mais uniforme que as demais fachadas em conformidade com os resultados de choque térmico para esta orientação. Em relação ao fator geral de danos, nota-se que a curva de degradação da fachada norte do edifício apresentou valores de FGD maior que a curva padrão. Tal parâmetro induz que a fachada norte do edifício analisado tem maior probabilidade de apresentar sinais de degradação mais avançados que as demais amostras verificadas. Ao analisar as curvas de FGD na orientação sul, observamos que a cor 1 apresenta uma menor degradação em relação à curva padrão, enquanto a cor 2 apresenta os maiores indicadores de degradação quando comparado com a curva padrão, o que contradiz os resultados apresentados anteriormente, os quais mostram que a cor 2 possui a menor absortância, apresenta as menores amplitudes superficiais e, consequentemente, uma menor quantidade de choque térmico em relação à cor 1. Um dos fatores que podem influenciar esse resultado é a geometria da edificação. A existência de proeminências frontais faz com que a cor 1 receba na prática a menor incidência de radiação solar direta, resultando em menores amplitudes superficiais e uma menor quantidade de choque térmico pleno. Outro fator possível de consideração são as propriedades físicas e químicas das duas cerâmicas, as quais não são conhecidas. Ao correlacionar o índice de incidência de temperatura e o fator geral de degradação, nota-se a semelhança entre o coeficiente angular das retas Sul 2 e Norte. Ambas apresentam sensibilidade à degradação pela temperatura. Conforme esperado, devido aos resultados discutidos anteriormente, a cerâmica 1 em Sul apresenta uma sensibilidade à degradação pela temperatura inferior às demais. Os maiores valores de incidência de temperatura total para a fachada norte são justificados pelos maiores valores de incidência de radiação solar na fachada, o que gera temperaturas mais altas e maiores variações térmicas no decorrer do dia. A comparação entre o índice total e o FGD mostra que os índices são variáveis segundo a orientação das fachadas, evidenciando que diferentes níveis de impacto dos agentes higrotérmicos geram níveis de degradação de maneira correlacionada, corroborando com os resultados realizados nas pesquisas por Piazzarolo e Bauer. Conclusões. Em relação à radiação solar, norte é a fachada mais preponderante nos meses de abril a setembro. Já a radiação em sul se mantém constante inferior às demais fachadas de abril a outubro. Os resultados de temperatura mostram que a fachada sul apresenta os menores valores de temperaturas máximas, principalmente quando utilizada a pastilha cerâmica de cor mais clara, devido às menores absortâncias. Quanto à amplitude térmica, a fachada oeste apresentou faixas mais altas de temperatura e a fachada sul apresentou os menores resultados. Ao analisar a ocorrência dos choques térmicos, observa-se que a fachada oeste apresenta maiores ocorrências de choque térmico pleno, enquanto para o choque térmico atenuado, a maior ocorrência se dá em norte, sendo que os menores resultados, tanto para choque térmico pleno quanto para atenuado, foram obtidos na fachada sul para ambas as cores. Em relação à chuva dirigida, a maior incidência é em norte e a menor em sul. Ao analisar o IT correlacionado com o FGD, confirma-se que a cerâmica de cor 1 em sul apresenta uma sensibilidade à degradação a temperatura inferior às demais. Conclui-se que a degradação das fachadas está amplamente correlacionada com a sinergia dos agentes higrotérmicos, sendo o programa UFPRO eficaz na predição desses agentes e favorecendo os estudos de degradação e vida útil. Verifica-se que a fachada norte apresenta os maiores fatores de degradação correlacionado com a maior incidência dos agentes de degradação. O mesmo ocorre inversamente com a fachada sul, que apresenta os menores resultados. A sinergia dos agentes condiz com os maiores valores de FGD nas fachadas. Essas são as referências utilizadas nessa pesquisa.
Obrigada!